Eu me chamo Jardel Romão, sou de São Paulo, moro na Bela Vista, tenho 36 anos de idade e sou produtor cultural. Eu trabalho com produção cultural tanto em eventos como em espetáculos de teatro também, né? Hoje eu trabalho numa produtora, tenho uma produtora já há alguns 3 anos que eu tenho essa produtora, a Despertar Produções, tenho 2 sócios e tenho uma equipe que trabalha comigo. Então, é, moro com a Nicole, com o Rodrigo, essa é a minha família. Nós moramos os três juntos aqui no centro de São Paulo e mesmo com mais 2 pessoas, muitas vezes eu me sinto só e não agora, mas em outros momentos antes também. Então, esse é o meu, sou eu, né, o Jardel. Eu falo que sou tímido, mas eu tenho essa quarentena para mim tem servido até um pouco antes dela, eu tenho sido convidado a falar, né, a poder mostrar, poder. Eu sempre trabalhei muito no backstage, eu sempre estive muito por trás das coisas. E antes disso já vinha um movimento dentro de mim querendo que eu falasse, que eu me mostrasse, que eu tivesse menos, que eu tivesse um outro olhar para mim também, porque eu sempre não aceitava muitas coisas. A Rose é responsável também por fazer com que eu me expresse, que eu consiga me expressar. E Rose, se apresenta, por favor. Ele falou a idade dele, isso não significa que eu vá falar a minha idade. Ele fez quase um diário dessa apresentação. Meu nome é Roselaine Ramalho, eu sou psicóloga, sou pedagoga, sou facilitadora de jogos de autoconhecimento, sou terapeuta, sou amiga do Jardel e aceitei a ideia dele de fazer essa live. A gente bate muito papo, conversa muito, ainda mais agora nessa quarentena. E aí, algumas coisas que a gente foi conversando, ele virou e falou assim: pô, vamos fazer uma live, porque talvez essas coisas que a gente está falando aqui possa servir para outras pessoas também. E aí vem aquele. Mas aí eu falei, tá bom, vamos lá, vamos encarar isso e vamos ver no que vai dar. Então, quem quiser participar fazendo perguntas, também pode participar. A gente planejou um esquema, né, um escopo para seguir, mas isso não está fixo, não significa que a gente não possa abrir para outras coisas ou fazer até uma outra live, né? Eu moro com o Luiz Henrique, com a Maiara, tenho um filho meu que mora no Rio de Janeiro, ele veio para cá, ficou uma semana, mas mesmo assim a quarentena exigiu que cada um ficasse mais reservado, né, mais comedido em todas as situações. Então, era sobre isso que a gente estava conversando no particular e resolveu trazer para cá, para dividir com vocês. Sim. Aí, só para conceituar, né? Aqui em São Paulo a gente está em quarentena desde o dia 23 de março, são exatamente 74 dias, mas tem algumas cidades Então, que já voltaram ao normal, né? Então, esse é o nosso cenário, né? A gente sabe que tem um monte de gente em casa sozinha, tem gente com família, tem pessoas que já foram trabalhar, que não podem fazer home office, e aí as pessoas começaram a, nesse período mais ainda, ficar com medo de ficar desempregado, com medo de ficar doente, com medo de morrer, enfim, todos os medos que a gente já existia em outras situações, mas que a gente existe hoje também. Diante disso, uma questão, eu converso muito com Rose pelo WhatsApp, né? Ela é esposa de um dos meus sócios, do Luiz, e a gente sempre conversa muito que a Rose também me auxilia com a parte de espiritualista, né? Eu sempre vejo as lives que ela faz. Todos os dias, 6 horas, ela faz uma live fazendo meditação e eu procuro sempre acompanhar. E aí uma das questões que apareceu foi as pessoas, elas sempre se sentem, muitas pessoas se sentem só, né? Às vezes a gente está cercado de pessoas, mas a gente sempre se sente só e a gente acaba arrumando ferramentas para poder aparecer. Então, às vezes, eu mesmo tenho muito isso, costumo querer sempre me enfiar no trabalho para preencher. Então, tem muita gente que quer sempre estar perto de pessoas, elas estão com pessoas de tudo quanto é lado, e mesmo assim elas se sentem só, né? Então, parece que a gente sempre está querendo fazer uma autoafirmação de si mesmo, a gente está sempre maluco, e muitas vezes a gente está só, né? E aí, quando chega nesse período, nesse momento, a gente se sente totalmente desesperado, e quando parece que não tem mais solução, a gente
vai lá e fica nessa tristeza. Então, a primeira pergunta, e é o que eu quero que a Rose Ele vai venha. fazer bate-bola mesmo, pergunta e resposta. Rose, qual é a semelhança de hoje, o tempo que a gente vive hoje e como a gente vivia antes? Porque a solidão, ela é algo que parece muito forte agora, mas muitas pessoas antes já se sentiam só. Então, qual a semelhança desses dois períodos agora, a quarentena e antes? As pessoas se sentiam só antes também. Então, na verdade, nada mudou, né? A gente tem essa impressão de que mudou as coisas e eu fui colocado numa outra situação, eu não vou dar conta, mas essa solidão, ela já existe, ela é inerente ao ser, né? O ser humano, ele vive em solidão. Ele vive nessa comunidade toda e ele está o tempo todo se cercando de pessoas, de coisas, de animais, mas a solidão está sempre inerente dentro dele enquanto ser humano. O que a quarentena fez foi escancarar isso, né? Ela expôs essa situação que antes não existia. Então as pessoas falavam assim, não, mas antes eu podia me encontrar com os meus amigos. Então a pergunta que vem bem forte para mim é assim, quantas vezes você já esteve sentado na mesa do bar, cheia de amigos, com bebida, conversando, batendo papo, rindo, e você se pegou com um pensamento distante, longe dali, daquele lugar que você estava, né? Então, a sua volta, fisicamente, você está num bar cheio de pessoas, você tem um monte de amigos, mas o seu pensamento está longe. Por quê? Porque dentro de você não é aquela mesa de bar, não são aqueles amigos que vai completar o que está faltando. Né? Outra frase também bem interessante que eu ouvi foi assim, aumentou a violência doméstica. Ela não aumentou, ela só se tornou mais recorrente, porque antes eu passava o dia inteiro fora, então eu só tinha violência à noite quando eu voltava para casa. Agora eu tenho que ficar o dia inteiro dentro de casa, então essa violência foi escancarada. O que antigamente eu não olhava, agora me obrigou a olhar. Então, eu acho que essa foi a maior descoberta dessa quarentena. A gente descobriu que ao ficar em casa, na verdade, não ia ser só ficar em casa. A gente, de uma forma ou de outra, ia ter que olhar para dentro. E isso, de novo, é uma escolha, mas a maioria das pessoas se viu nessa angústia por isso, porque ninguém está preparado para olhar para dentro e ninguém, na verdade, quer olhar para dentro, né? Não querer de querer, muitas pessoas querem, mas assim, demanda um trabalho, demanda todo um cuidado que você precisa ter. Então, por que que já existia uma solidão? Porque o ser humano, ele precisa entender que ele precisa olhar para dentro para descobrir o que tem dentro de si, para assim poder se voltar para fora. Entendi. Eu tinha uma pergunta que era na sequência, que eu não sei se dá para completar mais, que era por que as pessoas se sentem só? Porque a gente está no mesmo, está num cenário diferente que acaba expondo muitas pessoas que moram sozinhas, pessoas que moram acompanhadas ou pessoas que estão no meio de uma multidão e se sentem só. Né? Às vezes ela não está no meio da turma dela, ela não se identifica com aquele cenário, com aquela família, não se identifica com aquela turma de amigos e se sente só de alguma maneira. Por que as pessoas se sentem só? Né? Porque existe esse sentimento de muitas pessoas. Tem pessoas que não sentem e isso acaba sendo o subconsciente. Tipo, às vezes eu posso me sentir só, mas não mostro isso para ninguém. E tem pessoas que sentem isso, acabam depressão e esse período acabou provocando mais. Então, não sei se você tem uma característica. Por que as pessoas se sentem só? Mesmo estando com pessoas, com televisão, com internet, com celular, com informação. Então, eu acho que essa solidão, ela vem de si mesmo, né? Na verdade, antes de você estar sozinho do outro, você está sozinho de você. Então, por isso que isso se intensificou na quarentena. Porque enquanto eu podia sair, mesmo que eu morasse sozinho, eu ia para manicure, eu ia trabalhar, eu corria na academia, eu ia tomar um suco não sei aonde, e eu postava foto no Instagram fazendo isso, fazendo aquilo. Então, assim, hoje as pessoas estão tendo que postar coisas dentro de casa, né? Então, já começa por aí. Antes, isso sem dizer que a gente sabe que existe um monte de fotos que são fakes,
né? A pessoa faz todo um planejamento, posta foto e, na verdade, dali a um segundo, ela está infeliz com ela mesma. Então, eu acho que existe uma diferença entre solidão e estar sozinho. Você pode estar sozinho e acompanhado de você mesmo, né? Então, essa é a diferença. Por isso que tem pessoas que elas vivem sozinhas, mas elas estão completas, porque ela é completa dela mesma. Ela mesma já se basta, ela mesma já se aceita. Da onde que vem essa solidão e isso de ser sozinha e de ser solitária, né? Então, da onde que vem tudo isso? O que acontece é assim, a gente está sempre fugindo para alguma coisa fora da gente, né? Eu sigo uma religião, então eu sou religiosa, mas o que acontece? A gente está sempre buscando fora. Então, eu busco um Deus fora, eu busco amigos fora, eu busco uma vida fora, só que nada disso me completa internamente. Então, essa quarentena também, ela acabou obrigando algumas pessoas a pensarem o que eu gosto, o que eu quero para mim. Eu trabalho todo dia dentro de um escritório, é isso que eu quero para mim? Eu vou continuar trabalhando nesse escritório? E muitas pessoas já resolveram que não, que elas não vão voltar para aquele horário fixo como era antigamente, né? E outro dia eu tive até um bate-papo com os meus filhos, a gente estava almoçando e o celular tocou e meu filho teve que atender. E aí, ele atendeu, falou tudo que ele tinha que falar e desligou. Aí eu peguei e virei para ele e falei assim, por que você tem que atender o celular na hora do seu almoço? Ah, porque é um contrato que eu estou fazendo e eu preciso fechar. Mas por que você precisa fechar se você está no almoço? Não, porque eu não posso deixar de responder a pessoa que acabou de me ligar. Então, você percebe que a gente está sempre fugindo? Então, se você pensar num horário de almoço, ele seria um momento de você ser agradecido, de você parar, de você abençoar aquele instante. E, no entanto, a gente está só correndo, correndo, correndo. Então, isso traz a solidão. Quantas vezes você falou não para alguém? E por exemplo, essa live surgiu de uma conversa nossa que você falou que você estava numa reunião e você começou a ficar irritado, e não podia fazer nada porque você estava naquele compromisso. E aí, assim, de novo, a gente precisa voltar. Por que não podia fazer nada? Né? Quais são as escolhas que eu tenho para fazer? E aí, uma coisa que eu sempre falo, quem está mais perto de mim sempre me ouve falando isso, é assim, se você morrer amanhã de manhã, o que você vai fazer? Nada, você morreu. Né? Então, a vida, ela é feita dessa impermanência constante. A gente não sabe o que vai acontecer. Por exemplo, se em agosto do ano passado a gente falasse que agora a gente estaria preso em casa, todo mundo ia rir. Ninguém ia acreditar. Né? Imagina, da onde você tirou isso? Né? Sua cartomante está furada, porque ela não sabe de nada. E você vê, hoje em dia a gente está onde? Preso dentro de casa. Então, assim, é uma impermanência constante, mas a gente vive como se a gente tivesse o controle de tudo. Então, esse querer ter o controle também traz para a solidão, porque você nunca está olhando para aquilo que precisa ser olhado. Então, eu não posso desligar o celular porque eu vou receber uma ligação importante, eu tenho que almoçar correndo porque o meu chefe falou isso, isso e isso, eu tenho que aguentar essa reunião mesmo estando irritado. E aí a pergunta que não quer calar é assim, onde estão as suas escolhas? Onde você está escolhendo colocar a tua energia? Para onde você está mandando a sua vida? Que caminho você está direcionando para que a sua vida tenha um sentido? E aí uma pergunta muito mais profunda, que sentido tem a sua vida? Então eu acho que é isso que está todo mundo se perguntando. Né? O que eu quero para mim? Qual sentido tem a vida para mim agora? O que eu vou fazer com tudo isso que está se apresentando? Eu estou desempregado, o meu dinheiro está acabando, eu tive que mandar um monte de funcionário embora, e o que eu vou fazer com isso? Então, essa é a questão que eu acho que está permeando todo mundo. Né? Quem não está desempregado está tendo que mandar alguém embora. Então, de qualquer jeito, a pessoa está sendo colocada em xeque para fazer escolhas de coisas que ela nunca imaginou que ela tivesse que fazer. Né? E aí a minha preocupação, eu tenho uma preocupação muito grande, porque
enquanto está todo mundo aqui, está tudo ok, dentro de casa, está todo mundo pensando. A minha pergunta é assim, quando tudo isso acabar, as pessoas vão correr e voltar para a vida delas, que sempre foi, da correria, ou elas vão parar e vão cuidar daquilo que realmente precisa? Então, se eu estou sozinho, se eu estou em solidão, o que eu preciso olhar? Eu preciso olhar para dentro. Eu tenho que me voltar para dentro. Eu preciso começar a aceitar o que tem dentro de mim. E aí, só aceitando o que tem dentro de mim, que eu vou poder sair para fora. Luiz, ela falou que não sabia, não ia falar nada. Não, gente, é porque Beleza. assim, ó, eu tenho um monte de coisa que eu queria falar, entendeu? E aí eu fico com medo de esquecer alguma coisa que é importante. Tudo é importante. A gente faz outra live. Então, beleza, você apresentou tudo isso e aí o que eu falei para você. A gente às vezes fala bastante, mas a gente nunca consegue ferramentas ou uma forma de, ok, bacana. Eu, por exemplo, vai fazer 5 anos que minha mãe faleceu e aí depois que isso aconteceu, eu fui ter uma outra visão de muitas coisas na vida. Fui buscar muitas coisas e sempre fui muito buscar a espiritualidade, ir num lugar, ir numa igreja evangélica, ir numa igreja católica, ir num templo bandista. Hoje eu participo de reunião budista, faço yoga, já fui tomar chá de ayahuasca, então eu acredito que eu sou um exemplo disso. Eu estou sempre buscando fora, estou sempre indo buscar em outros lugares o que a gente já sabe, o que tá hoje eu vejo que está dentro de mim, né? E aí, para as pessoas que estão assistindo, estão aqui, estão compartilhando isso, eu tive essas questões agora, né? O que é Deus, né? Por que esse ser? Por que existem tantas religiões que acabam, de alguma forma, aprisionando as pessoas, colocando regras? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre religião. Porque nessa época agora todo mundo vê que várias pesquisas, que um monte de gente se voltou para a religião, e aí você vê números e números, as missas online bombando, então tem tudo isso. Então eu queria que você falasse um pouco de religião e de quem é Deus. É complexo, Então, hein, explicar quem é Deus. né? Quem é Deus? Boa pergunta, quem é Deus? Então, eu gosto muito de ir para a etimologia da palavra. Da onde a palavra surgiu? De onde ela foi criada? Como que a partir do que pegaram essa palavra para trazer para o que a gente conhece hoje, né? Só que o que a gente conhece hoje está permeado por todos esses séculos de história, muitas vezes positiva, muitas vezes negativa, e que a gente vai continuando e vivendo. Então, assim, vamos pegar. Você pediu para falar sobre religião. Eu tenho uma religião, tá? Aqui eu tô mais como a psicóloga, mas é aquilo que a gente fala, não tem como você, agora eu sou a Rose psicóloga, agora eu sou a Rose religiosa, não tem como você separar uma coisa da outra, né? Então, por que eu quis dizer que eu tenho uma religião? Para vocês entenderem a explicação que eu vou dar. Religião vem de religare. A origem da palavra religião é do latim religare, que significa o quê? Voltar a se ligar. Então, isso é o religare. Então, quando alguém criou a palavra religião lá no latim, ele queria dizer que a gente estava se religando a uma força maior. Ponto. Segura. A palavra espiritualidade, ela vem de espírito, que no latim é spiritus. Se eu estiver falando errado, a pronúncia, né? Spiritus, em latim. Que significa o quê? Respiração. Então, percebe a diferença entre religião e espiritualidade? Hoje em dia, mesmo tendo uma religião, eu prefiro seguir o caminho da espiritualidade. Por quê? Porque eu acho que quando a gente está na espiritualidade, você está onde? Fazendo o caminho de volta para você. Quando você está na religião, com todo respeito às religiões, você está fazendo um caminho para fora, seja para Buda, para Krishna, para Jeová, para os orixás. Você está indo buscar lá fora. Então, vamos pegar. Bom, Buda, não tem nem o que discutir, né? Iluminação pura. Jesus,
outro que não dá para discutir, os orixás. Então, o que acontece? Quando você está na religião, você tem uma exigência muito elevada. E aí fica algo inatingível, que você não consegue nunca encontrar. Né? Então, agora, novamente, o que as pessoas estão fazendo? Elas estão buscando a religião. E a minha pergunta, como psicóloga, como religiosa, como terapeuta, é: a minha busca realmente está lá na religião ou ela está na espiritualidade? Porque a espiritualidade, ela vem de sopro de vida, de respirar. E aí lembra aquilo que a gente conversou, que a gente se deu conta que qual é o primeiro movimento que eu faço quando eu estou nascendo? O médico me tirou da barriga da minha mãe, seja de qualquer forma, de cesárea, de parto natural, qual é a primeira coisa que eu faço? Eu inspiro. E aí, quando eu estou ali, também, seja em qual idade for, idoso, criança, independe. Qual é a última coisa que eu faço na vida? Então, quando eu acabo de nascer, eu me inspiro de vida. E quando eu estou pronto para morrer, eu me expiro da vida. Então, eu acho que o mais importante hoje, ao invés de uma religião, antes de uma religião, seria ter uma espiritualidade. E como que é essa espiritualidade? É de buscar a essência, o significado da minha vida. Por que que eu inspirei e estou aqui nessa vida vivendo? E o que que eu desejo de mim nesse momento? Então, eu acho que essa é a falta que está fazendo para as pessoas, delas irem buscar a espiritualidade delas, que é o quê? É a respiração de vida, é o sopro divino. Aí, quando você se voltar para dentro, que você pegar nesse movimento mesmo de respirar, existe tanta vida dentro do movimento de respirar, que a gente se pergunta, como que você pode ser sozinho se existe tanta vida entrando em você naquela respiração que você está exalando? E aí, quando você se volta para qualquer religião, né? Por exemplo, no catolicismo também tem meditação. Você medita com os cantos gregorianos. E todos eles, todas as escolas budistas, qualquer escola, qualquer religião, quando você vai trabalhar um mantra, quando você vai trabalhar uma meditação, o que você trabalha? A sua respiração, né? Então é inspirar e expirar. E aí você se lembra, nossa, mas inspirar foi a primeira coisa que eu fiz na minha vida, foi o meu primeiro movimento de vida. Então, para mim, na minha explicação, no que eu acredito hoje, Deus é isso, é essa respiração. Porque você vê, ó, você fica... a gente sabe de pessoas que se perdem na mata, já teve até gente que se perdeu no Himalaia, essas coisas todas. A pessoa fica, sei lá, mais de 20 dias sem comer, ela fica não sei quantos dias sem beber, mas você não fica um dia sem respirar. Então, quando você me perguntou o que é Deus, Deus, para mim, é a respiração. Então, você percebe que está dentro? Ela não está fora? Né? Se é respiração e eu respiro, logo Deus está dentro de mim e não fora. Aquilo que está fora, que são as religiões, as meditações, elas são o quê? Ferramentas para que eu me religue a mim mesmo. Então, essa é a diferença que as pessoas não entendem. Né? Então, no que eu consigo me inspirar, eu consigo me religar. E aí, talvez alguém pode estar pensando, mas qual religião é a mais importante? A religião mais importante é aquela que te ajude a respirar. Porque se Deus está na respiração e eu estou vivo, logo a religião que vai ser a mais correta é aquela que vai me ajudar a respirar. Então, por isso que também independe, por isso que eu gosto de primeiro pensar na espiritualidade. Porque aí, preenchido de mim mesma, eu posso tentar buscar qual a ferramenta que vai me dar mais subsídios para eu poder ser melhor para quem? Para mim mesmo. De novo, o movimento é para dentro. Né? Então, eu não tenho que ser melhor porque a religião disse, porque Jesus foi, porque Buda é o máximo. Eu tenho que ser melhor para mim mesmo, para que eu não me sinta sozinho, para que a minha companhia
seja o que tem de mais sagrado e mais perfeito para mim. Cadê os aplausos aí, gente? Os corações. Eu não sei se todo mundo gostou, tem que saber se todo mundo gostou, né? Não, desde que eu comecei a fazer yoga, comecei a fazer com a Val, o estúdio que tem ali no Paraíso, e é uma pessoa que me ajudou muito com a questão da meditação também. Falar que eu já fiz um período maior, só que agora na quarentena eu tenho feito todos os dias porque eu estou em casa. Então me ajuda muito, porque eu sou uma pessoa muito agitada, eu me estresso muito fácil, me irrito muito fácil. Melhora muito para mim, e muitas vezes eu vou meditar para poder realmente voltar, né, para poder parar, para poder pensar. Se eu não respirasse, eu já teria matado meia dúzia. Então, isso é uma outra afirmação bem interessante, porque você vê, a gente, você não matou porque você não quis, ou você não matou porque você sabe que é uma coisa que não pode fazer, porque são coisas diferentes, né? E a gente vai confundindo tudo, a gente vai transformando tudo num grande balaio e acha que dá. Só força, aquela coisa do Ariano que você sabe. Não, não, gente, pior que eu tenho que confessar, são 2 arianos fazendo uma live, né? Então, meu Deus do céu, ninguém merece. Como lidar com a ansiedade? A gente consegue passar um exercício de respiração rápido? Olha, eu falei que eu ia fazer ele gritar. Então, assim, esse exercício um pouco tenso daqui a pouco, mas vamos respirar. Esse exercício de respiração, ele foi ensinado por uma fisioterapeuta e ela domina também a medicina chinesa. Então, ele é assim, você tem que inspirar e expirar profundamente 3 vezes. Então, você inspira, expira. Inspira, expira. Inspira, expire. Aí na 4ª vez você inspira e na hora que você for expirar, você faz ha! Por quê? Então, assim, tem que se soltar. Eu também não conseguia, entendeu? Não, mas como assim? Eu vou ter que gritar? Tem que gritar. E ela ainda queria que eu fizesse assim com a mão, né? Tipo, para mostrar todas as... Por quê? Porque na hora que... E aí, por exemplo, se a pessoa não quer gritar, outra forma dela fazer também é o... Então, é colocar para fora mesmo, né? Tirar tudo isso. Porque a ansiedade é o quê? A ansiedade é movimento dentro de você, mas de onde? De lá do futuro. Né? Então, será que eu vou ter emprego? Será que eu vou conseguir sobreviver? O que eu vou fazer amanhã quando tudo voltar ao normal se eu fui mandado embora? Para. Lembra lá do Deus, da explicação, da espiritualidade? Primeira coisa, para tudo, respira. Veio a ansiedade? Para, respira. Né? Se a ansiedade está muito grande, vai lá, pega um copo de água e determina com um copo de água. Então, assim, é um trabalho de formiguinha, de todo dia, de você ir todo dia. Não adianta você fazer uma coisa, não adianta esse grito que a gente deu agora e a gente achar que a gente não vai ter mais nenhuma ansiedade. Não é assim que funciona. Né? Como quando você foi para a escola. Até você, quer dizer, na nossa época, né? Na minha época, até você aprender eu não falei minha idade, vocês viram, né? Até você aprender toda a tabuada, o que você tinha que fazer? Você tinha que ficar ali decorando. Então, para controlar a ansiedade, eu preciso também fazer esse exercício diário, né? Porque ansiedade é futuro, né? Você está lá no futuro, preocupado com um amanhã que ainda não chegou. E aí você não resolve o problema que tem agora, né? Então, por exemplo, tem gente que fica com febre, né, Jardel? A pessoa fica com febre. Não, eu acho que eu peguei o coronavírus, mas você saiu de casa? Não, eu não saí, mas vai que eu peguei. Gente, como é que você vai pegar se você não saiu de casa? Mas teve febre 3 dias, ficou nervoso, e aí, assim, foi desse movimento todo que surgiu essa live, né? E assim, eu não estou indo lá para fora
como a Gina está falando aí, né? A ausência das saídas e movimentos físicos também podem promover a ansiedade. Por quê? De novo, né? A gente poderia ter até fixado ali, né? Por que que isso promove a ansiedade? Porque eu não estou acostumado a viver comigo mesmo. Eu não estou acostumado a me trabalhar. E como que eu me trabalho? Me desculpem, terapia, né? Terapia, hoje em dia nós temos muitas terapias integrativas, medicina chinesa, naturologia, Theta Healing, quer dizer, hoje em dia você tem milhões de coisas, sem dizer os milhões de psicólogos que estão todos aí atendendo online, né? Então, precisa reconhecer que o que está te trazendo a ansiedade não é não sair lá fora, é porque agora você está sendo obrigado a ficar com você mesmo, né? Porque quantas vezes você pôde sair lá fora e você escolhia passar o dia inteiro em casa de pijama? Quantas vezes? Né? Quantas vezes? A gente podia... Quantas festas você podia ter ido e você não foi porque você queria ficar dentro de casa? Então, o problema não é ficar dentro de casa ou sair. O problema maior que eu acho que a gente está sendo chamado para olhar é essa convivência da gente com a gente mesmo. E com o outro também, porque as coisas que te irritavam no outro, elas acabavam ficando subentendidas, porque os dois passavam, os três, os quatro, sei lá quantas pessoas moram na casa, mas todo mundo passava praticamente o dia inteiro fora. Então, por isso que isso não era tão exposto, né? Nós estamos todos em casa, então aquilo que me irrita na pessoa está me irritando ali 24 horas por dia. Então, o que eu tenho que fazer? Sentar e conversar, né? Outras tantas pessoas estão se divorciando. Então, na verdade, elas nunca estiveram casadas. Eu tenho aprendido ao longo dos meus... então, a porção ariana, né? A porção... Demorou para vir à tona essa porção ariana, até que até agora eu estive bonitinha, mas a porção ariana não consegue, ela vem à tona. Assim... Só por um motivo, né? Uma outra pergunta que eu acho que pode ficar para a gente também refletir é assim, eu até anotei aqui para eu não esquecer, o que essa situação quer me mostrar? Eu separei porque eu estava na quarentena? Oi? Né? Então, assim, vamos acessar, vamos ter coragem de entrar para dentro e se perguntar realmente o que está acontecendo, né? Foi a quarentena mesmo que fez eu me separar? O que tinha aí nessa situação que eu não estava enxergando? Então, isso são perguntas que a gente precisa fazer. Mesmo que você resolva não fazer a terapia, qual é a pergunta que você tem que fazer? O que essa situação quer me mostrar? Porque nunca, nada que aparece na nossa vida, ela aparece assim por acaso. Ai, por acaso, sabe? A quarentena não deu, eu descobri que eu não consigo ficar com ele. Mas, assim, não é real isso, né? É aquela busca que a gente tem de não entender que a gente tem falha e o outro também tem, de que a gente quer ser feliz e o outro também quer, né? Exatamente isso. O que está por trás disso tudo que eu estou me recusando a olhar. Então, assim, todo mundo quer ser feliz, cada um do seu jeito, cada um na sua consciência, cada um na sua realidade, mas a gente não olha para isso, né? E é muito engraçado que aí entra também, me fez lembrar de um outro tema que a gente falou que a gente queria falar, que era da gratidão, né? Então, assim, me lembrou, por quê? Porque a gente está sempre olhando para fora e a gente não agradece pelas poucas coisas que a gente tem. Então, a gente está respirando, isso é um agradecimento. A gente acorda dentro de uma casa, é outro agradecimento. E a gente não tem olhos para isso. Então, por isso que essa convivência que se intensificou, ela ficou mais difícil. Por quê? Porque a gente, isso já está comprovado por pesquisa, 70% do nosso cérebro trabalha no medo. Então, quando a gente trabalha no medo, a gente não consegue ser grato, não consegue ver as bênçãos da vida, não consegue enxergar no outro aquilo de positivo que ele tem,
Então, a gente acentua o quê? O que tem de negativo. Mas se eu me relacionei, se eu estou casada e eu gostaria que aquele casamento continuasse, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a minha parte, que é o quê? O meu trabalho interno de descobrir. Um relacionamento termina sempre 50% de responsabilidade para cada um. Não existe culpados, existe responsabilidade. E uma situação que é 100%, ela tem 50% de responsabilidade de cada um. Né? Então, todas essas coisas que a gente está vivendo na pandemia, na verdade, elas já existiam antes. Só que a gente não olhava, a gente comprava um carro novo, aí o marido trazia para você um anel de brilhante. Para que você vai olhar que o seu casamento não está bom se você acabou de ganhar um carro, um celular, um sei lá o que você ganhou, entendeu? Cada um também nas suas posses. Então, assim, para que eu vou assumir que aquilo não está bom se por enquanto está suprindo as minhas necessidades? Nem que sejam externas, mas está suprindo, né? Ixi, alguém escreveu aí um montão. De novo a gente volta no mesmo lugar de ter algo preenchendo um vazio que a gente muitas vezes desconhece. Isso. Né? É o que eu tenho percebido. Né? E aí eu queria dividir com vocês uma coisa bem importante. A gente já está meio que caminhando aí para o fim, só tem acho que mais uns 15 minutos. E se a gente não. E se cair não der para a gente se despedir, gente, ó, beijo, tchau. A gente eu queria dividir com vocês uma pesquisa que tem científica de grande nome sobre a gratidão. A gratidão, ela ativa o sistema de recompensa do cérebro, que fica localizado no núcleo accumbens, que é um núcleo que a gente tem dentro do cérebro, tá? Esse núcleo accumbens, ele é responsável pela sensação de bem-estar no corpo. Então, cada vez que você sente... Então, por exemplo, sei lá, eu adoro jabuticaba. Quando eu como jabuticaba, aquilo me traz um prazer. Isso é mandado para o cérebro. O cérebro, que é a parte do núcleo accumbens, que é o responsável por esse bem-estar, ele manda essa sensação para o resto do corpo e eu tenho um prazer, eu tenho bem-estar. Né? Então, o cérebro, quando eu sou grato por alguma coisa, por exemplo, eu gosto muito de acordar, isso é uma coisa que eu faço todo dia. Eu acordo, seja a hora que for, Luiz Henrique não fala a hora que eu acordo, eu acordo, eu abro a minha janela e eu falo, bom dia, dia. Não importa que está nublado, não importa que está sol. E aí eu faço aquela respiração e pronto, aí eu começo o dia. Então, assim, eu gosto de abrir a janela e falar isso. Essa sensação de bem-estar, ela vem para o meu corpo, né? Ela me traz sensações de alegria, de prazer. Então, vamos lá para a pesquisa. Ó, o cérebro identifica que algo de bom aconteceu, então, quando eu faço a inspiração, o meu cérebro fala, nossa, aconteceu alguma coisa boa, ela está agradecendo. Aí, o que ele faz? Ele libera dopamina no organismo, que vai aumentar a minha sensação de prazer. E aí, em paralelo, no que ele liberou dopamina, a glândula pituitária fala, dopamina foi liberada. E aí, o que ela faz? Ela estimula o hipotálamo. Aí, o hipotálamo produz e libera no corpo ocitocina, que vai para a corrente sanguínea e me traz tranquilidade e reduz a minha ansiedade. Então, você me pediu para eu falar, fala alguma coisa sobre a ansiedade. Seja grato, agradeça pela roupa que você está vestindo, agradeça pelo travesseiro, agradeça pela cama, agradeça pela água. Por quê? Porque o seu cérebro vai fazer todo esse processo que eu falei. Ele vai mandar bem-estar para o corpo, o núcleo accumbens vai liberar dopamina, que vai mandar recado para o hipotálamo, e esse funcionamento, né, inteiro do corpo, que a gente não tem noção. Porque, de novo, o que a gente está? Na correria do dia a dia. Quando você está lá na correria, você quer saber que o seu hipotálamo libera ocitocina no seu sangue? E que isso vai te trazer tranquilidade? Você não tem nem tempo para saber isso, entendeu? E aí, quando você passa a se conhecer, a se estudar, a respirar, você começa a ver os benefícios disso no seu corpo.
E aí, assim, não adianta fazer um dia e achar que resolve. Você tem que fazer pelo menos por 21 dias corridos. Então, se qualquer coisa que você for fazer, academia, yoga, meditação, ginástica, ou apenas a respiração, você tem que fazer por 21 dias, para que o seu cérebro processe isso, transforme isso em uma necessidade, e aí você passa a fazer diário, você passa a viver aquilo de forma diária. Falei pra caramba. A receita. Receita. A Andrea colocou assim: mesmo com toda essa dificuldade que estamos enfrentando, podemos acreditar que essa situação pode colocar, de certa forma, nossa vida mais em ordem? Já que na correria que vivíamos, não conseguíamos. Então, de novo, isso vai se voltar para quê? Para escolha, né? Gratidão, Lucas. São escolhas. Novamente, volta para aquilo. Tudo na minha vida é escolha. Então, assim, o que eu vou escolher? Eu vou escolher voltar para aquela vida corrida lá fora, ou eu vou escolher modificar a vida que eu levava? Então, eu acho que isso vai depender de pessoa para pessoa, e eu até pensei, não existe uma receita, né? A gente pode falar um monte de técnicas aqui, por exemplo, uma outra técnica bacana é você escrever bilhetinhos, né? Aqueles post-it que você consegue colar, você escreve, eu me amo, e cola no espelho do banheiro. Várias coisas que você pode ir fazendo, mas não tem uma receita, né? Por quê? Porque eu vou colar o post-it e... então, ó, lindo, esse potinho aí é maravilhoso. É o potinho da gratidão, que você escreve. Todo dia você tem que pegar um papel e escrever alguma coisa que você é grata. Por exemplo, um dia eu escrevi brigadeiro, porque, gente, existe coisa mais gostosa que brigadeiro? Então, assim, também, né? Então, assim, existem várias coisas que a gente pode fazer, só que não tem uma receita que vai dar certo para todo mundo. É como terapia, né? Todo mundo deveria fazer terapia? Sim, mas o terapeuta que dá certo para um, não significa que vai dar certo para o outro, né? Então, de novo, a gente volta para aquela coisa assim, não tem receita de bolo, porque cada um precisa buscar o que vai fazer sentido para você. Então, todo mundo vai voltar à correria que era antes? Eu acredito que não. Muita gente já está revendo a própria vida. Muitos vão voltar à correria? Vão. Por quê? Infelizmente, vou ter que colocar a Ariana de volta aí na resposta. A pessoa não quer olhar para dentro, né? Então, assim, para você conseguir fazer escolhas, se responsabilizar pelas suas escolhas, se descobrir, fazer a descoberta de quem é você, do que você quer para a sua vida, você vai ter que fazer escolhas, né? Você vai ter que descobrir uma forma de fazer diferente daquilo que você já fazia. E aí tem que ver também se você vai bancar a sua escolha, né? A gente sabe que a gente precisa de dinheiro para sustentar, a gente vive numa sociedade capitalista e precisa de dinheiro, mas o quanto eu quero de dinheiro? Eu consigo dinheiro só lá na empresa, dentro do escritório, trabalhando? Ou eu posso emanar um outro tipo de trabalho? As pessoas estão tendo que se reinventar, né? Então, assim, o voltar para dentro, de novo, leva para isso, para você olhar quais são as mazelas que estão aí dentro e que você não quer enfrentar. Infelizmente, essa é a realidade. A maioria de nós, e nós fomos educados para isso, né? Nós não fomos educados para olhar para dentro. A gente foi educado para olhar para fora. E nunca para ninguém, assim, são poucas perguntas, são poucas pessoas que te perguntam o que você está sentindo. São poucas pessoas que fazem essa pergunta. E ela é extremamente complexa, né? O que eu estou sentindo agora? Eu não sei dizer. A maioria de nós não sabe dizer, né? A gente não olha para a nossa raiva, a gente não olha para nossas culpas, a gente só vai reagindo, só vai reagindo. Então, esse é um grande problema também. Admitir que não gosto de algo é muito difícil,
né? Não é uma coisa que é fácil para as pessoas. E eu vi um post super interessante hoje mesmo, antes da gente entrar aqui na live. Era assim, são 2 quadradinhos. No primeiro, a pessoa está dentro de um carro, dando carona, e aí ela vira para o passageiro e fala assim, eu detesto esse trânsito, por mim eu não morava aqui, mas eu tenho que trabalhar. E aí, quando ela chega lá no trabalho, que ela está com outra pessoa, aí ela vira para outra pessoa, eu detesto esse trabalho, mas eu tenho que pagar meu carro. Então, assim, ela não gosta do carro, ela não gosta do trabalho, ela está fazendo o que ali naquela vida? Né? Qual sentido tem tudo aquilo ali para ela, se ela não consegue ser grata por aquilo que ela tem, por aquilo que se apresenta para ela? Então, acho que essa questão é uma questão bem legal. A gente podia voltar numa outra live falando sobre gratidão, né? E O que vocês sentido, né? acham? Eu queria colocar algo aqui que eu acho que só vai dar para tratar disso agora, que vai acabar daqui a pouco, que é o seguinte: há pouco tempo, quando eu saí de uma sociedade, entrei, decidi começar a despertar, um monte de coisas acontecendo, decidi começar a fazer despertar. Eu tive uma pessoa que era um coach, que me ajudou, que parou comigo para tentar me ajudar a pensar as coisas que eu ia fazer. E um dia a gente teve que fazer um exercício e ele parou para mim e fez aquelas perguntas, todo mundo que trabalha com empresa, onde você quer estar hoje, onde você quer estar daqui 1 ano, daqui 5 anos e daqui 25 anos. E aquilo para mim foi tão difícil, porque eu vim de família muito humilde, vou fazer aquele chororô, minha família é super simples, eu quando criança fui fazendo minhas coisas, a gente vivia, simplesmente a gente vivia um dia de cada vez, e para mim não existia isso. O que era sonho, né? Eu quero ter eu sempre fui desapegado, tipo, até hoje eu tento me forçar, eu quero ter uma casa, eu quero fazer tal coisa, eu quero fazer isso, daqui 10 anos eu quero estar com a minha família unida, enfim, nunca tive isso. E aí nesses lugares eu comecei a sentir isso, sentir essa falta de falar, pô, eu não tenho um sonho, né? O tal do propósito, por que que eu faço as coisas. E aí eu fui construindo isso dentro de mim. Você sabe, a pergunta é, como que as pessoas conseguem resgatar o propósito da vida, ou como elas conseguem achar e identificar? Porque às vezes parece que a gente vive por viver, né? A gente simplesmente não tem um motivo de estar vivo, né? Não tem um porquê de estar vivo. Ou tem que ter ou não tem que ter um motivo, tem que ter um propósito. Quem que é para responder? A terapeuta ou a Ariana? Não, que às vezes a gente coloca essas É coisas, né? engraçado que Eu tenho que ter um motivo, né? As pessoas colocam isso pra gente também. Você não tem sonhos. E aí você se para pensar, pô, uma pessoa sem sonhos é uma pessoa vazia. Ela não tem um ideal, né, na vida. Tipo, sei lá, eu vou ajudar as crianças, eu tô aqui por causa da minha irmã, né? Ou eu tô aqui, porque tem isso também, né? Você tá aqui por causa do outro, você tá aqui por causa de você. Então, era isso que eu ia falar. Você percebeu que em tudo que você trouxe para mim, você só trouxe coisas fora? Eu quero ter. Por isso que eu brinquei. Você quer que a Ariana responda ou a psicóloga? Mas eu acho que as duas são uma só. Você só trouxe coisas fora, né? Eu quero cuidar da minha irmã, eu quero ter uma casa, eu quero isso, eu quero aquilo. E aí, assim, é uma pergunta bem bobinha e bem simples. Você quer ser feliz? Esse deveria ser um sonho, né? Qual é o meu sonho? Ser feliz. Como que eu vou ser feliz? Não sei. Da forma que der. Então, eu acho que essa quarentena... Então, por exemplo, vamos pensar em mim. O que essa quarentena mudou em mim? Nossa, mas você tá tão linda, bela, maravilhosa. Não tô não. Né? Fazendo terapia toda semana. Eu tenho um terapeuta que me aguenta, coitado, toda semana lá fazendo terapia com ele. Por quê? Porque o que eu quero dessa vida? Eu quero ser feliz. E para eu poder ajudar o outro, eu preciso estar feliz. Né? Eu preciso estar bem comigo mesmo. Eu preciso entender quais são as minhas falhas, tentar trabalhá-las, aceitá-las, para assim eu poder ter um propósito de vida. Então, geralmente, a gente coloca aqui, ainda coloquei aqui, qual é o meu propósito de vida? A maioria de nós responde, é ser bom, né? Mas ser bom para quem? Para quem você precisa ser bom? Para você mesmo ou para o outro?
Então, assim, isso a quarentena ela tem me ensinado. Enquanto a gente não voltar para dentro, que é o nosso coração, a gente não vai conseguir voltar para fora. Então, esse deveria ser o nosso propósito. Sabe, na verdade, me veio aqui na mente agora. Sabe qual deveria ser o nosso propósito de vida? O meu, por exemplo, o meu propósito de vida deveria ser me conhecer. O dia que você se conhecer, aí você vai conseguir ter a casa. O dia que você se bastar a si mesmo, que a sua... Isso para todo mundo, né? A gente fica querendo ter carro, a gente quer ter casa, a gente quer ter um monte de coisas. E aí, na verdade, quando a gente tem tudo isso, a gente fica querendo outras coisas tantas que a gente ainda não tem, né? Então, A gente para está no mim, mesmo lugar. Preencher o vazio. o propósito de vida deveria ser feliz, né? Minha missão de vida a minha missão de vida deveria ser eu mesmo, né? Se eu sou eu mesma, então já está tudo feito, já está tudo pronto. Ah, mas é fácil para você falar, porque você já está com uma vida estabilizada, isso, aquilo. Não reclame do sapato alheio e do seu, porque cada um sabe a dificuldade de viver a vida que tem. Né? A gente tem muito mania. E aí, lembra que eu brinquei com você? Eu falei assim, vamos falar um pouquinho de inveja e gratidão? Você falou, inveja? Porque assim, a vida do outro é sempre perfeita, a vida do outro é sempre positiva, o outro nunca tem problema, ele tem sempre tudo resolvido. Temos 2 minutos? A gente tem que fazer os agradecimentos finais. Vamos Gente, ver se passou muito rápido. vamos Quem quer mais voltar uma live aí? na semana que vem. Isso, por mim tá combinado. Ficaram 2 perguntas e algumas questões de reflexão. Gente, obrigado. A gente pode abrir também para o pessoal fazer pergunta, né? Que aí a gente volta respondendo as perguntas de todo mundo. Pode ser. Você consegue salvar, né? Não, um monte. Essa Então, eu última. não sei, né? Eu não sei porque eu queria falar uma frase que ela é latim, gente, latim. Então, assim, por que eu quis frisar que é latim? Porque, tipo, nem existe mais. 1900 e minha mãe nem estava viva. Mas olha como ela é atual. Os tempos estão mudando e nós também. Então, queira ser quem você é e não quem as outras pessoas esperam de você. Isso é latim. Os caras já eram sábios já naquela época lá, né? Quem me conhece sabe que eu sou a tiazinha das cartas, né? Então, eu tirei uma carta aqui para gente, nossa senhora, eu tirei uma carta aqui para nossa live. Se cair, eu posto ela, tá bom? Perdão. Você quer falar alguma coisa? Não, só para ver aí qual que é o seu Insta, do pessoal que é do meu Instagram, é Roselaine Ramalho, terapeuta, psicóloga. Ela faz o jogo do dragão, gente. Nossa, jogo do dragão, jogo da transformação. Fazemos qualquer negócio aqui. O objetivo é o autoconhecimento. Tá, na quinta-feira, mesmo horário, semana que vem, a gente vai postar o tema. A gente vai seguir na mesma linha. 28 segundos, gente, eu vou postar, tá? Ó, saiu a carta do perdão e eu acho que é isso que a gente precisa aprender e pode ser o tema para a próxima aula, perdão e gratidão. Vem na próxima aula abrindo com essa carta. Isso, tá bom? Beijo, gente. Obrigado, beijo, gente. Foi muito bom estar aqui com vocês, adorei. Beijo, Rose. Gratidão. Beijo, Jardel.